Fala rapaziada, bem-vindos a mais uma aula aqui sobre o nosso curso de Lógica de Programação. E hoje vamos ter uma aula importantíssima sobre operadores. Operadores nada mais é, em Java, do que símbolos especiais que usamos para fazer operações sobre as nossas variáveis que aprendemos na aula passada. Então, nós vamos dividir esses operadores em quatro grupos, que são os aritméticos, os relacionais, os lógicos e os de atribuição. Os operadores aritméticos são aqueles que usamos para fazer operações matemáticas. Então, estamos aqui com todos os nossos operadores aritméticos que vocês já conhecem da matemática, tá? Então, para adição, nós temos aqui o mais, para subtração, nós temos aqui o menos, que no nosso teclado aqui a gente vai usar o hífen. Para multiplicação, a gente usa o asterístico, tá? A divisão a gente usa a barra e quando a gente quer pegar o resto da divisão, a gente usa o porcentagem, tá? Que é um módulo. Então, para quem não sabe o que é o resto da divisão, eu vou fazer aqui um exemplo simples. Então, suponha que a gente está dividindo aqui 10 por 2, tá? A lógica é o quê? A gente pega um número que multiplicado por 2 dá 10. Qual o número que multiplicado por 2 dá 10? Tem? Tem. Que é o número 5. 5 vezes 2 dá 10. Beleza? E aqui a gente faz essa subtração. 10 menos 10, zero. Pronto. Esse aqui é o resto da nossa divisão. Então, quando a gente quiser pegar o módulo, quando a gente usar aquela operadora aritmético módulo, ele vai trazer esse valor aqui zero, tá? Outra coisa, então, suponha que a gente quer dividir agora 10 por 3. Então, qual o número multiplicado por 10 que dá? Qual o número que multiplicado por 3 dá 10? Não existe, né? Então, o mais próximo é o 3 que dá 9. E aí, a gente faz essa subtração, que obtemos aqui o valor 1. Então, o resto da divisão de 10 por 3 é 1. Para que isso importa? Quando a gente quer descobrir o número par, se o número é par ou ímpar. Eu sei que o número é par quando eu divido ele por 2 e dá o resto zero. Ou seja, eu sei que o número 10 é par porque ao dividir por 2, o resto dele é zero. Se o resto for diferente de zero, eu sei que o número é ímpar, tá? Então aqui, eu sei que o 2 é par e eu sei que o 3 é ímpar justamente por causa disso. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, Salt 10 mais 5, 10 menos 5, 10 vezes 5, multiplicação. Olha, aqui eu estou usando o GitHub Copilot. Bom que eu já fiz essa conta aqui, vocês vão ver que o resto da divisão de 10 por 3 é 1. Vou rodar esse programa aqui. Veja que são coisas básicas, né? São operações normais da matemática. Então, 10 mais 5 dá 15, 10 menos 5 dá 5, 10 vezes 5 dá 50, 10 dividido por 5 dá 2, e o resto da divisão de 10 por 3 é 1, igual a gente viu aqui. Algo interessante que devemos olhar aqui é que quando o Java divide dois números inteiros que não tem um valor exato nessa divisão, ele vai arredondar para o menor inteiro, igual eu falei na aula passada. Então, vamos ver isso aqui. Então, eu vou dividir 10 por 3, e essa divisão aqui ele vai arredondar para o menor inteiro. Então ele arredondou aqui para o 3, porque essa divisão dá 3, alguma coisa aí. Então ele pegou e arredondou para o menor inteiro, que é o próprio 3. E agora nós temos aqui os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles vão comparar valores e me retornar um valor booleano. O valor booleano, igual eu falei na aula passada, ele vai só pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, true ou false. Então, nós temos aqui o igual a igual, quando a gente quer comparar endereços de memória. Então, vocês vão ver na prática como funciona o igual a igual. Nós temos o diferente de, o maior igual, menor igual e só isso. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos para praticarmos. Então, vamos criar aqui uma variabilidade igual a 18 e vamos aqui imprimir se a idade é igual a 18, se a idade é diferente de 18, se a idade é menor que 18, se a idade é maior ou igual a 18, se a idade é menor que 18, se a idade é menor ou igual a 18. Ele já colocou aqui, o GitHub Copilot já colocou aqui os resultados, mas vamos rodar aqui para ver se programa. Então veja que ele me retornou aqui os valores booleanos, tá? Então a idade é igual a 18? Sim. Nesse caso aqui ele comparou o conteúdo. Idade é diferente de 18? Falso. Idade é maior que 18? Falso, porque não incluiu 18, já que a idade é maior ou igual a 18, deu true porque ele incluiu o igual aqui a 18.
idade menor que 18 falso, idade menor ou igual a 18 verdadeiro, porque ele também incluiu aqui o 18 com o igual. Agora vamos criar aqui de duas variáveis a igual a 10, duas variáveis não, duas variáveis a não, duas variáveis a igual a 10 e a b igual a 10 também. E vamos perguntar aqui se a é igual a b. Ele já colocou o resultado aqui, nós vamos rodar aqui. Então, nesse caso, ele retornou true porque ele comparou o conteúdo, tá? São valores pequenos que o cabe dentro do int, então ele comparou o conteúdo. Mas, se eu, por exemplo, agora colocar variável do tipo string, então string, nome 1 igual a Java, nome 2 igual a Java, e vou dar um salto aqui e vou perguntar se o nome 1 e o 2 são iguais. Então, ele me retorna true também, né? Porque o conteúdo aqui é igual, mas se eu colocar Java minúsculo, será que ele vai retornar true? Opa, ele me retornou falso. Então, por quê? Porque ele é case sensitive, então ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, nesse caso aqui, a diferença foi porque o Java do nome 1 está maiúsculo e o J do nome 2 está minúsculo. Então, tem essa sensibilidade entre letras maiúsculas e minúsculas. Quando a gente quer comparar textos, né, principalmente aí para strings, a gente usa o método .equals. Nome 1, .equals, nome 1, .equals, e ignore case, que é para ignorar se eu tenho letras maiúsculas ou minúsculas. Basicamente, ele vai pegar se eu tenho aqui letras maiúsculas e aqui letras minúsculas, vai pegar, vai, por exemplo, juntar tudo, vai fazer tudo ficar minúsculo e comparar, porque aí não tem aquele caso de aqui tá maiúsculo, aqui tá minúsculo e cair no case sensitive, tá? E aí, eu coloco aqui nome 2. Então, ele vai me retornar agora nesse momento o valor true. E se agora vamos utilizar aqui uma classe integer, que é uma classe wrapper, é assunto para outras aulas mais avançadas, tá? Mas eu quero que a variável a, então, a new integer, isso aqui já está depreciado, mas a fins de exemplo, tá? E integer b igual a 10. Agora, vou perguntar se isso aqui é igual, tá? A é igual a b. E veja que ele vai me retornar, pô, então o mesmo conteúdo. Poxa, me retornou falso, sendo que é o mesmo conteúdo. Então, aqui nós já estamos trabalhando com objeto, tá? Então, quando a gente fala sobre, quando a gente dá um new alguma coisa, a gente já está criando um objeto. A gente já está perdendo espaço lá no heap que eu falei na aula passada. Então, eles vão ser endereços de memória diferentes. Então, eles nunca vão ser iguais porque eles são endereços de memória diferentes. Estão apontando para endereços de memória diferentes. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Mas, e se eu tirar aqui o new integer, colocar 10, colocar 10 aqui também. Será que vai retornar true agora ou vai retornar false? Veja que agora ele retornou true. Por quê? Porque agora eu estou comparando o conteúdo já que eu não tenho objeto, que eu não criei objetos. Agora vamos falar aqui sobre os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles são usados para combinar expressões booleanas, tá? São expressões que a gente viu na aula nos operadores relacionais. Então nós temos os dois E comercial, que significa o conectivo E, que na programação que nós utilizamos o AND, tá? Significa AND. Os dois pipes, que é o ou or, e o exclamação, que é a negação, ou o not. E aí precisamos ir para a tabela verdade antes de fazermos os exemplos aqui. Então, o que vai interessar para a gente aqui são essas três tabelas aqui. Então, quando utilizamos o operador lógico e, o AND, né, a gente só vai ter uma condição, uma proposição totalmente verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras, beleza? De resto vai ser tudo falso. Então, a mesma coisa que eu falar. Eu tenho, eu sou de Alagoas e sou de Sergipe. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra, tá? Não tem como as duas serem verdadeiras. E aí, se uma for falsa, toda proposição é falsa.
Nós temos o operador lógico ou, que vai ser o contrário do e. Então, ele só vai ser falso se as duas forem falsas. Se pelo menos uma proposição simples for verdadeira, nós temos a toda a proposição sendo verdadeira. E o operador não, ele apenas vai inverter o valor lógico. Então, se eu tenho uma proposição falsa, se eu nego essa proposição falsa, ela vai acabar se tornando verdadeira. E vice-versa. Se eu tenho uma proposição verdadeira, se eu negá-la, ela vai acabar se tornando falsa. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, vou usar os operadores relacionais aqui. 3 é maior que 2 e, ó, e 2 é maior ou igual a 2. Então, ele vai me retornar aqui um valor. Agora, eu vou fazer outra operação aqui. 3 menor que 2 e 2 menor que 5. Agora, utilizando o 3 é menor que 2 ou 2 é menor que 5. Vamos aqui usar agora 3 menor que 2 ou 2 maior que 5. Vamos retornar aqui o no true e o no false. Vamos rodar aqui para vermos os resultados. Então aqui, 3 é maior que 2, verdadeiro. 3 e 2 é maior ou igual a 2, verdadeiro. Então, duas proposições simples sendo verdadeiras, nós temos toda a condição sendo verdadeira. Vamos aqui para essa linha. 3 é menor que 2, falso. Então aí ele nem vai passar para a próxima operação. Uma coisa interessante, né? Porque ele, quando eu estou utilizando o operador lógico AND, ele nem vai passar para a próxima operação, sendo que nós já temos a primeira sendo falsa. E para as duas serem verdadeiras, as duas precisam ser verdadeiras. Logo, se a primeira é falsa, toda a proposição vai ser falsa. Aqui, utilizando o ou, nós temos 3 é menor que 2. Isso aqui é falso, ou 2 é menor que 5. Aí sim é verdadeiro. Então nós temos toda a proposição sendo verdadeira. Agora, 3 menor que 2, falso. Ou 2 maior que 5, falso. Então nós temos toda a proposição sendo falsa. E aqui, como eu falei, aqui só quando a gente usa a negação, a gente só inverte o valor lógico. Então, não true vai retornar falso, ou seja, não é verdadeiro, então é falso. E não falso, ele vai retornar verdadeiro. Beleza? Agora vamos falar aqui sobre os operadores de atribuição, que são usados para atribuir valores a variáveis, tá? Então, o mais simples que temos aqui é a atribuição simples. Então, quando eu faço int a recebe 3, isso aqui eu estou falando que o valor 3 vai ser atribuído, tá? Esse sinal aqui de igual, a gente fala atribui ou recebe. Então, a recebe 3 e 3 é atribuído à variável a, tá? Então, a gente não costuma falar a igual a b, porque não é. Ou A igual a 3, porque não é, tá? Então a gente fala A recebe valor 3 ou 3 é atribuído a valor a variável A. Então vamos fazer com exemplo A igual a 10. Então quando a gente faz A mais igual a 5, isso aqui é a mesma coisa que fazer igual não, A recebe A mais 5. Então nesse caso aqui seria isso aqui, ó. Mesma coisa. Só que para fins de menos código, a gente utiliza esse operador de atribuição aqui, tá? Que significa adicionar e atribuir. Então, primeiro a gente faz a soma. Então, quanto é o A? É 10. Então, eu vou fazer 10 mais 5 é 15. Depois eu pego esse valor 15 e reatribuir a variável A, tá? Então, isso segue para as outras operações, tá? Tanto de subtração também. Então, deixa eu comentar aqui, porque senão vai dar valores diferentes. Então, A menos igual a 5. Você vai fazer o quê? Vai pegar A menos 5, que no caso vai ser 5, e vai reatribuir a variável A. Nesse caso, nós vamos ter o valor 5 aqui para A, tá? Deixa eu botar aqui. Mesma coisa para multiplicação, para divisão e para o módulo, tá? Então, aqui na multiplicação, a gente multiplica o A por 5, depois reatribui esse valor à variável A. Mesma coisa para divisão. Divide o A por 5 e reatribui a variável A. Aqui a gente pega o resto da divisão de A por 5 e reatribui a variável A. A gente vai falar aqui também sobre os operadores de incremento e decremento, tá? Nos operadores de incremento,
nós temos o pré-decremento e o pós-decremento. Da mesma forma, no decremento, nós temos o pré-decremento e o pós-decremento. Agora vamos falar sobre cada uma detalhadamente. Então, quando eu faço aqui A mais mais, então primeiro eu uso o valor A, que no caso é 10, e depois incremento um valor, tá? O valor que incrementar significa adicionar uma unidade. Decrementar significa decrementar, né? Tirar uma unidade. Então, se eu decremento 10, eu passo a ter 9. Se eu incremento 10, eu passo a ter 11. Então, nós temos aqui o valor A. Eu incrementei. Deixa eu dar o play aqui para rodar, para ficar melhor de ver. Então, eu tenho aqui o incrementei, só que ele imprimiu 10. Por quê? Porque primeiro ele utilizou o valor 10 e depois foi que ele incrementou uma unidade. Então perceba que depois que eu imprimi de novo 10, aí ele já veio 11, tá? Então a diferença do pré para o pós-incremento é que ele primeiro, no pré-incremento, ele primeiro usa o valor e depois atribui, e no pós-decremento ele primeiro atribui para depois usar o valor. Então vamos fazer o contrário aqui. Vamos fazer mais A. Então perceba que agora ele vai trazer 11 e 11, tá? Então aqui, ó. Primeiro ele incrementou o valor 1, a variável A, que no caso vale 10. Então eu peguei aqui e coloquei 1 mais 10, que no caso é 11, e usei ele, tá? Vamos ver a mesma coisa para o decremento. Então quando eu faço A menos menos, ele vai me retornar 10, porque primeiro ele utilizou o valor A, tá? Aqui tá na variável A, que no caso é 10. E depois que eu usei novamente esse A, foi que ele foi decrementar, tá? E aqui ele me retornou 9. Agora vamos fazer o pré-decremento, que aí ele vai me retornar 9 e 9. E primeiro ele vai decrementar o valor 1, a variável A, que no caso vale 10, então 10 menos 1, 9, e vai utilizar esse valor. Então, perceba aqui a diferença. Então, a diferença do pré para o pós, incremento, tanto e decremento. É um pouco confuso, mas acho que deu para entender. Então é isso, rapaziada. Então vocês já aprenderam o básico aqui sobre os operadores, tá? Tudo que vocês precisam saber aí. Claro que tem coisas que vocês devem aprender mais para frente, mas aí eu vou deixar como dever de casa para vocês pesquisarem. Então, ordem de precedência. Então, será o assunto que vocês têm que pesquisar sobre operadores. Basicamente, é o que utilizamos na matemática mesmo. Então, se a gente tem uma divisão e uma soma, então a ordem de precedência, qual prioridade vai ser, qual conta vai ser executada primeiro, a divisão ou a subtração, tá? Então, multiplicação ou a soma, divisão ou multiplicação. Então, pesquisem aí sobre a ordem de precedência, tá? A ordem de prioridade dos operadores em programação, beleza? Então é isso, até a próxima aula.